Mas, enfim, vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Temos refletido sobre a igreja que segue Cristo. No Evangelho de Marcos, vamos ler hoje o capítulo 6, do verso 1 ao 13. São duas histórias, porque estas histórias estão, de certa forma, relacionadas, e vamos ver por quê. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando, e chamando assim os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios, ungiram muitos doentes com óleo e os curaram. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Sabemos que o Senhor está aqui. Pedimos que o Teu Espírito aqui conosco, aqui fale conosco, cada coração e cada mente, para a Tua glória e para fortalecimento nosso, em nome de Jesus. Amém. Você crê no poder de Deus? Parece uma pergunta batida. Você já deve ter ouvido muitas vezes: você crê no poder de Deus? E a gente diz: sim, creio. Mas até que ponto a gente, de fato, vê no nosso dia a dia esse poder que dizemos que cremos manifesto? Não sei se você sabe, mas judeus do tempo de Jesus não acreditavam que o Espírito Santo operasse mais como operara no passado até o último profeta bíblico, Malaquias. Eles entendiam: o Espírito Santo operou, fez maravilhas, mas foi até Malaquias. Depois de Malaquias, não mais. Ele não opera mais como antes. E penso eu que há cristãos que têm essa mesma ideia, essa mesma percepção, ainda que não declarada, mas entendem que sim, Deus tem poder, mas Ele não opera mais com esse poder como operou no passado, como operou nos tempos bíblicos. Ele até pode operar hoje, mas não tanto. Não tanto como foi no tempo da Bíblia. Tenho para mim que isso se dá por, às vezes, lermos a Bíblia e acharmos que todas aquelas coisas potentosas eram realizadas uma atrás da outra. Quase que todo dia.
É verdade que em alguns momentos foi assim. Por exemplo, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, foi assim. No ministério de Moisés, pelo menos quando ele foi usado para libertar o povo do Egito. Então, sim, milagres atrás de milagres, mas no geral, há uma distância de tempo entre uma operação potentosa de Deus e outra. Por exemplo, entre o último profeta, que foi Malaquias, e o Novo Testamento, são 400 anos. 400 anos. A Bíblia, então, é um compilado de um espaço de tempo em que Deus foi agindo, cumprindo e realizando o seu plano de salvação, e lemos como se fosse tudo uma história só, num curto espaço de tempo. Então nos dá essa impressão. Tenho para mim que se nós coletássemos testemunhos aqui de orações respondidas, de intervenções pontuais, mas especialíssimas de Deus, na sua história, na história dos outros irmãos, e se expandíssemos o nosso campo de pesquisa para outras igrejas, ao redor do mundo, nesse ano de 2026, e fôssemos compilando testemunhos de ações potentosas do Senhor, e talvez aumentássemos o nosso escopo de tempo, pelo menos dessa data até 100 anos atrás, que é o tempo em que os fatos se deram no Novo Testamento, cerca assim de 100 anos, e fôssemos registrando esses acontecimentos, esses momentos em que Deus operou de uma forma especial, e depois fizéssemos então uma triagem e escrevêssemos todos esses testemunhos em um livro só e o lêssemos numa sentada, eu creio que no final da leitura chegaríamos à seguinte conclusão: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não agiu apenas com poder no passado, não agirá apenas no futuro, mas está agindo hoje. Seu Espírito está em nós e entre nós. Mas, por outro lado, é verdade, sim, que algumas atitudes nossas, algumas posturas, algumas realidades podem, sim, não necessariamente minar o poder de Deus, mas, pelo menos, obstacularizar a manifestação dele, sim, na nossa vida e através dela. Tem coisa assim que podemos fazer, atitudes, posturas, que não é que impedem, mas não fazem, não permitem assim que o poder de Deus se manifeste como ele poderia se manifestar, sim. E quais realidades? Quais posturas são essas que precisamos retirar da nossa vida para que haja espaço, para que esse poder de Deus que está já em nós por meio do seu Espírito, sim, se manifeste? Uma atitude que obstaculariza a manifestação do poder de Deus é uma falsa familiaridade com Deus, com Jesus.
Tem gente que diz que conhece Jesus, mas de fato não o conhece. Conhece histórias sobre Jesus. Conhece passagens a respeito de Jesus. Conhece palavras ditas por Jesus, mas não conhecem a pessoa de Jesus. Não tem, de fato, um relacionamento vivo, verdadeiro, pessoal, diário, honesto, íntegro, vivo, com Jesus. Eu posso conhecer muito a respeito de uma celebridade, mas nunca ter tomado um café com ela. E posso dizer, conheço fatos, mas conhecer da vivência, do relacionamento, não. Conheço em parte. É o que acontecia aqui com esses conterrâneos de Jesus, que achavam que conheciam Jesus porque tinham convivido com Jesus na infância. Lembravam que Jesus foi um garoto, foi um adolescente, foi um jovem, aprendeu a carpintaria, provavelmente com o seu pai, quando ainda era vivo. Então, quando Jesus chega na sua própria cidade, ele não é aceito, ele é rejeitado, porque aquelas pessoas não aceitam que aquele menino que a gente viu crescer aqui, aquele adolescente, possa ser o Messias. E vão dizer assim, por exemplo, no versículo de número 2, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, ao ouvi-lo muitos se maravilharam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Isso porque ouviram que Jesus tinha feito em outros lugares, não que ele tinha feito ali. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Ou seja, eles conheciam um aspecto da vida e da pessoa de Jesus, da sua identidade terrena, mas não conheciam a sua identidade divina. Eles conheciam uma parte, mas não conheciam o todo. E não queriam conhecer o todo, porque estavam familiarizados demais com a questão terrena. E eu pergunto se isso não pode acontecer conosco. Porque nós também viemos de uma tradição cristã. Eu, por exemplo, venho de uma tradição cristã. Foi-me dado um recorte a respeito da pessoa de Jesus. E eu me familiarizei com esse recorte, eu me acostumei com ele, de forma que eu, pessoalmente, eu sou muito mais edificado quando eu ouço assim um testemunho de uma pessoa que tem uma limitação física, por exemplo, mas que devido à graça de Deus, à presença de Deus, o poder de Deus na vida dela, ela faz o que precisa fazer, aquilo não a impede, tudo posso naquele que me fortalece. Por exemplo, uma vez eu estava num culto e o ministro de louvor, ele ministrava o louvor com uma muleta, devido a uma limitação física. Mas fazia aquilo com uma graça, com um poder vindo do céu, que eu fiquei mais impactado e edificado de ver aquilo do que se eu soubesse que ele tinha sido curado. Mas eu sei que esse é o meu recorte, mas que Deus não está limitado a ele. Tanto é que quando um irmão assim fica muito doente, é internado, é hospitalizado, alguns ficam inconscientes, são desenganados dos médicos, ficam numa situação muito crítica. Aí geralmente chega alguém e fala assim, pastor, é possível
que nas próximas semanas tenhamos um velório. Pode ser. Mas eu digo para você uma coisa. Até o último momento eu oro pela pessoa. Não importa quão ruins sejam as notícias. Até o último momento eu clamo. E me recuso, pelo menos nesses casos, de preparar a mensagem com antecedência. Porque entendo que seria um desrespeito à pessoa e uma ofensa àquele que tudo pode. Mas dou graças a Deus que muitas mensagens que pensei que teria que preparar, nunca as preparei. Porque, como disse o anjo, para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Agora tem uma outra coisa. Uma outra tipo de postura que pode sim obstacularizar vermos o poder de Deus entre nós, a incredulidade. Tem uma coisa é você não acreditar porque você tem dúvidas, mas você até gostaria de acreditar. E talvez esse momento de dúvida seja até um caminho mesmo para você crer, porque as dúvidas um dia vão ser respondidas. Então, uma coisa é ter dificuldades de crer por causa disso. Agora, outra coisa é não crer porque se decidiu não crer. Não crer porque eu não quero crer. Não pode ser verdade, eu não quero que seja verdade. Até porque se for verdade, eu vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, então que não seja verdade. Foi o caso também aqui. Porque o verso 3 vai terminar assim: e escandalizavam-se por causa dele. E esse se escandalizar significa não apenas ficavam ofendidos, mas propositadamente, deliberadamente, viravam as costas. Não pode ser, e eu não quero saber. Viravam as costas para Deus, e aí o verso 5 mostra o resultado dessa atitude. E não pôde realizar nenhum milagre. Que interessante. E não pôde. Não pôde. Aquela atitude obstacularizou a manifestação do poder de Deus lá entre aquele povo. E não pôde realizar nenhum milagre ali. Não pôde. E aí alguns vão dizer que não pôde, porque realizar milagre diante de quem não quer crer é só agravar a sua culpa. Então Jesus não pôde nesse sentido. Vou trazer ainda mais condenação para essas pessoas. Mas sabe o que eu penso de verdade? É o que a gente já viu aqui outros dias. Que Deus se revela de boa vontade e de forma maravilhosa, plena, para aqueles que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou me deixar ser encontrado por vós. Então me busca, faz prova de mim, clama a mim e te responderei. Você quer saber se eu existo?
pede a mim, me busca, pede a minha manifestação, não como tentação, mas como clamor sincero, vou me manifestar a você. A esses Deus se revela de boa vontade. Agora, aqueles que não querem crer e que viram as costas para Ele não vai lá atrás, põe a mão no ombro e fala, vira aqui, por que você não quer crer em mim? Olha para mim, eu existo. Nunca. Eu me lembro, estava falando do Evangelho a uma conhecida, e um momento assim ela pensou que eu ia abrir a Bíblia, eu ia pegar a Bíblia, e ela logo falou assim, não mostra nada para mim. Não mostra nada para mim. E a quem não quer ver nada, o que é mostrado? Nada. Então, falsa familiaridade, eu acho que eu já conheço, não preciso conhecer mais. Incredulidade, mas há uma terceira atitude, uma terceira realidade. Sim, que não é que o poder de Deus vai deixar de existir, mas por causa disso, Ele talvez não vá se manifestar. Materialismo. Materialismo, bens materiais são ruins em si mesmos? Não. São, inclusive, necessários para a nossa vida nesse mundo. Mas podem sim ser um obstáculo para a fé, para a manifestação, sim, do poder de Deus no nosso meio, na nossa vida, quando nós damos a eles a confiança devida somente a Deus. É por isso que Jesus diz assim para os seus discípulos que são enviados agora na sua primeira missão de 2 a 2, o que ele diz no versículo 8. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Porque esses discípulos precisariam aprender desde cedo que quem sustenta a obra de Deus é Deus. Quando Deus nos ordena uma obra, você pode ter certeza que não faltarão 2 coisas: capacidade e recursos para fazê-la. Não faltarão. Porque a obra de Deus, Deus patrocina. Ele pode até contar conosco, mas se a gente não quiser participar, Ele não vai deixar de fazer. Recursos virão de outra parte. Mas se quisermos participar, veremos o seu poder. Um pastor meu, ele teve uma experiência quando assumiu um ministério da igreja que ele ficou quase 20 anos, mas no início, uma igreja ainda pequena, muito pequena, e no seu primeiro ano de ministério, uma família se opôs a ele, uma família da igreja, porque ele entendia que era necessário algumas coisas para o desenvolvimento da igreja. Ele começou a fazer, e a família disse para ele o seguinte, que se ele continuasse, a família ia sair da igreja. E era um tipo de ameaça, porque a família tinha o dízimo mais alto da igreja, da pequena igreja. Era um dízimo assim que pagava quase todas as contas. E aí então o pastor se retirou em oração.
Buscou muito a Deus em oração. E entendeu que, na verdade, ele estava obedecendo a Deus. Falavam para ele, se essa família sair, a igreja vai fechar. E aí ele foi orar. Entendeu? Não, estou obedecendo a Deus. E continuou. E a família saiu. E o resultado? A igreja, além de não fechar as portas, em tudo cresceu. Porque se Deus manda, Deus banca. Quem sustenta a obra de Deus não é você, não sou eu, é Deus. E se nós não quisermos participar, como o Mardoqueu disse à sua sobrinha Esther, socorro virá de outro lugar, porque é Deus. Dito em Ageu 2:8, o ouro e a prata pertencem a mim. E por fim, uma última atitude que pode obstacularizar Deus se manifestar com poder na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. A rejeição dos seus enviados. Você já teve preconceito de ouvir algum pregador? Tem uma história que o pregador que conta, que ele chegou numa igreja, aí ele pregou, era um pregador visitante. Aí no final uma senhora chegou para ele e disse assim, vou te confessar uma coisa, quando você chegou aqui eu olhei para você e pensei assim, será que desse milho sai pipoca? Mas depois que você pregou, que pipoca gostosa. Então, Jesus foi rejeitado na sua própria cidade por preconceito. Vai sair pipoca desse menino, não, a gente conhece ele desde cedo. Imagina que é Messias. A gente viu ele aqui, brincou de bola com os nossos filhos, agora vai dizer que é Messias? E não ouvir, e Jesus não fez nada lá. E Jesus sabia que o mesmo podia acontecer com seus discípulos, quando ele envia os discípulos às cidades para pregar. Ele sabia que eles podiam ser rejeitados, que eles podiam não ser aceitos, como Jesus não foi na sua própria cidade. Então Jesus fala assim, se não ouvirem vocês, se não aceitarem vocês, não se incomode não. Saia da cidade e joga o pó fora, que é como sinal abandono. São culpados do próprio sangue. Mas sabe o que acontece? Alguns recebem esses discípulos. E olha só o que acontece, verso 12 e 13. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse, ou seja, a mesma mensagem que Jesus pregava. E empoderados com o poder de Cristo, fizeram o mesmo que Cristo fazia, verso 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O poder de Deus se manifestou. E não era nem Jesus que estava lá pessoalmente, mas os enviados dele. Olha que interessante. O próprio Jesus na sua cidade, ele, Jesus, carne e osso, pregando. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o rejeitaram. E os discípulos dele, em outras cidades que os receberam, aconteceu muitos milagres. O que isso mostra? Que a manifestação do poder de Deus não depende só da semente, que é a palavra, sempre a mesma. Não depende apenas dos semeadores, que variam, mas depende também da terra que recebe a semente. Aqueles que ouvem ou decidem não ouvir. Contar para você um fato que aconteceu numa igreja da Escócia, mais ou menos 2 séculos atrás. É um relato, vou ler para você. Certa senhora tinha ido à ceia numa igreja escocesa e tinha gostado muito do culto. Quando chegou em casa, perguntou quem era o pregador e foi informada de que era o senhor Ebenezer Skinner. A senhora disse que iria lá outra vez, no domingo seguinte, para ouvi-lo.
Foi, mas não aproveitou nem um pouco. O sermão não parecia ter nenhuma unção ou poder. Ela foi ao Sr. Erskine e lhe contou sua experiência nos 2 cultos. Ah, madame, ele disse, no primeiro domingo, a senhora veio para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e recebeu uma bênção. Mas no segundo domingo, veio ouvir Ebenezer Erskine e não recebeu bênção alguma e não tinha direito de esperar nenhuma. Com quem você veio se encontrar aqui hoje à noite? Sabe, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E está aqui. O Espírito dele está aqui. Mas como que você ouve? Como que você recebe? Vai depender muito disso, da minha oração. É que nada que está aí no seu coração, na sua mente, seja falsa familiaridade, incredulidade, materialismo, rejeição, venha impedir, obstacularizar a manifestação do poder na sua vida. Que esse poder de Cristo, esse poder de Jesus, o poder de Deus, flua em nós, e através de nós, e entre nós, como um rio, para a salvação de muitos, para a edificação dessa igreja, e para a glória dele. Amém.